Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos vocês. Abram em Hebreus, capítulo 12. Nós estaremos encerrando o nosso tema do mês, que é o amor de Deus e a disciplina na igreja. Hoje é a última pregação do mês, literalmente. Hoje é o último dia do mês de abril. E nós estaremos encerrando esse tema: o amor de Deus e a disciplina na igreja. Amém? A partir do versículo 4, Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, ele diz assim: no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filhos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiqueis desanimado quando por ele é repreendido. Pois o Senhor disciplina a quem ama e pune a todo o que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os respeitávamos. Logo, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, e assim viveremos? Pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Nós clamamos a Ti, que a Tua palavra, ela queime e arda em nosso coração. Nós clamamos que a Tua palavra, que foi lida e será explicada, ela venha de encontro ao nosso ser, que ela venha de encontro à nossa alma, que ao compreender a Tua palavra, sejamos confrontados por ela e incentivados, Senhor, a mudanças. Que a Tua palavra, ela seja o modelo, o molde pelo qual nós andamos, nos movemos e existimos. Que a Tua palavra, Senhor, ao ser pregada, ela encontre morada em nosso coração. Faz assim, Senhor, que o Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Ele
nos molde, Ele nos toque, a fim de que sejamos conforme a Tua vontade. Mesmo ainda imperfeitos, mas que pela Tua palavra e pelo Teu Espírito venhamos buscar essa perfeição em Ti, Senhor, que só encontramos em Ti. E que assim, cada um de nós, pela Tua palavra, possamos aprender a viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu queria, bem brevemente, recapitular o que foi falado nos domingos anteriores. E o que nós falamos, ou o que foi falado aqui pelos irmãos, que tiveram com os seus temas específicos, dentro desse tema maior, que é o amor de Deus e a disciplina na igreja. Foi falado aqui no primeiro domingo a importância da disciplina. Por que a disciplina é importante? E a disciplina é importante porque ela mantém o corpo puro. Ela traz santidade ao corpo. E entenda corpo aqui, não o seu corpo físico, mas o corpo, a igreja. O corpo místico de Jesus. Então, quando há disciplina na igreja, o corpo de Jesus, que é a igreja, ele é puro, ele é santo, porque há uma disciplina. Por isso a disciplina é importante. A disciplina é importante também porque ela traz saúde, ela traz maturidade. A disciplina nos faz crescer. Quanto mais disciplina nós temos, quanto mais nós somos disciplinados, mais maturidade nós temos. E a disciplina, ela é importante também porque ela protege a igreja contra heresias, contra o falso ensino. Então, essas são algumas das coisas das quais a disciplina é importante, e essas foram algumas das coisas das quais foram faladas aqui no primeiro domingo. No segundo e no terceiro domingo, vocês ouviram uma exposição sobre Mateus capítulo 18, que falou no segundo domingo a ofensa pela ótica do ofensor, e no segundo domingo a ofensa pela ótica do ofendido. E que em ambos os casos, tanto o ofensor precisa pedir perdão, quanto o ofendido precisa perdoar. E ainda em Mateus 18 foi falado que quando o ofensor ele não se arrepende da ofensa que ele praticou, e ele quer continuar nessa ofensa, ou seja, nesse pecado, então ele precisa ser excomungado, excluído ou cortado do corpo de Jesus. Foi isso que foi falado no segundo e no terceiro domingo. No quarto domingo, ou seja, domingo passado, vocês ouviram uma exposição de 1 Coríntios capítulo 5, onde nós ouvimos aqui que havia um pecado de imoralidade naquela igreja, onde o enteado estava dormindo com a madrasta. E Paulo manda entregar esse homem a quem? A Satanás. E ele disse, olha, com os impuros vocês não se relacionem. Com os impuros vocês não tenham qualquer tipo de contato. Aí ele diz, com os impuros quem? Os mundanos? Não, porque nesse caso vocês tinham que sair do mundo. Eu estou falando que vocês não tenham nenhum tipo de contato, com nenhum tipo de relacionamento com aqueles que, se dizendo irmãos, são impuros, profanos, adúlteros, idólatras. Com esses não tem nenhum tipo de contato. Com esses, nem ao menos com mais. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5. Então, esses foram os temas ou os subtemas que nós vimos durante esses 4 domingos.
Hoje, nós vamos falar sobre o que é disciplina. Nós vimos sobre disciplina, nós vimos que a disciplina é importante, nós vimos que a disciplina, ela tem como objetivo restaurar o irmão, só que se ele não quiser ser restaurado, ele tem que ser excluído, como um câncer deve ser excluído do corpo, senão ele mata todo o corpo. Como um membro que adquiriu aquela doença, eu não sei se é gangrena, não sei se... Gangrena. Então, como um corpo que adquiriu essa maldita doença, que até é difícil de dizer esse membro tem que ser excluído, porque senão todo o corpo é contaminado. Assim é o irmão que não quer se arrepender do seu pecado, ele precisa ser excluído. E isso é bíblico, irmãos. Agora, como é que nós recuperamos o irmão? Como é que nós aplicamos a disciplina? Aliás, o que é disciplina? Essa é a nossa tarefa de hoje à noite. Entendermos o que é disciplina. Muitas pessoas ou muitos irmãos, eles de certa maneira rejeitam a disciplina e até não gostam da disciplina, porque durante muitos anos a disciplina ela tem sido aplicada de maneira errada. E até tem sido dito que é disciplina algo que não é disciplina. Quer ver um exemplo? Nós achamos que disciplina é o Wagner, ele canta. Mais ou menos. Mas aí o Wagner cometeu um pecado. Sei lá, ele se desentendeu com alguém, algum irmão. Wagner, você está disciplinado. Você vai passar 6 meses no banco, sem cantar. Isso não é disciplina. Isso não faz parte dos ensinamentos bíblicos acerca da disciplina. Então nós precisamos aprender o que é disciplina, para que depois possamos colocar em prática a disciplina na igreja. Porque não adianta nada a gente querer disciplinar, se a gente disciplinar da maneira errada. E também não adianta nada nós aprendermos o que é disciplina e também não colocarmos em prática. Então o objetivo principal nosso de ensinar para os irmãos o que é disciplina e tudo sobre disciplina é que nós vamos colocar isso em prática aqui na igreja no Jereçati. Ninguém disse amém. Mas esse é o nosso objetivo. Discipliná-los. Nos disciplinar. Mas nós vamos ver o que é disciplina. Amém? Eu queria que o irmão lesse o versículo 4, porque primeiro, irmãos, eu gostaria de expor esse texto que nós lemos, para que no final a gente tire uma conclusão do que é disciplina. Então, por favor, alguém lê o versículo 4, por gentileza. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O autor aqui de Hebreus, ele meio que faz uma metáfora. Porque você já resistiu o pecado derramando sangue? Sim ou não? Veio um pecado contra você, uma tentação, e você resistiu a tal ponto de sangrar. Isso já aconteceu com você? Não. E provavelmente nem vai acontecer. Mas o autor aqui, ele está dizendo no versículo 4, olha, no combate contra o pecado, ainda não é a vez resistir a ponto de derramar sangue. Então provavelmente ele está fazendo aqui uma metáfora acerca de, provavelmente, um atleta, que ele resiste firmemente até sangrar. Vocês já viram uma luta de boxe? Melhor, vocês já assistiram o filme do Rocky Balboa? Ele resiste, ele leva socos e mais socos,
vai resistindo, 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 e no final ele fica em pé. Mesmo que durante toda a luta, alguns momentos ele até caia. Mas ele derrama sangue e resiste derramando sangue. E por mais que o autor aqui, provavelmente ele está aqui fazendo uma metáfora, essa metáfora dele é real. Porque o contexto aqui desses irmãos é que eles seriam perseguidos, ou estavam sendo perseguidos. E a tentação que eles iriam sofrer era para negar a Jesus, era negar a fé em Cristo. E essa negação, essa fé deles em Cristo, precisava ser resistente. Eles não podiam negar. E eles precisavam ser resistentes a tal ponto que possivelmente poderia chegar a necessidade do sangue deles ser derramado. Porque eles poderiam ser mortos se eles resistissem à questão de não negar a fé em Jesus. Só que o autor ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, ele está dizendo, olha, no tocante ao pecado, que seria negar Jesus, ainda não chegou ao ponto de vocês darem a vida de vocês, do sangue de vocês serem derramados. Ainda não chegou nesse ponto. Pode acontecer, mas ainda não chegou. Então vocês ainda estão no lucro. Muitos outros já derramaram sangue, chegaram ao ponto de resistir o pecado, derramando o próprio sangue. E o pecado dele aqui que ele está falando é o pecado de resistir e não negar a Jesus. Então vocês estão no lucro. Ainda no combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. Amém? Amém? Amém. Vocês ainda estão no lucro. Versículo 5. Alguém lê, por gentileza. Já vos esquecestes da exaltação que argumenta convosco como filhos? É engraçado que o Berg fez a mesma coisa que eu fiz quando eu estava lendo esse texto. Eu li como se fosse uma pergunta. E você pode olhar que não tem um ponto de interrogação aí. Quando eu estava lendo esse texto lá em casa, eu li do mesmo jeito. Depois eu percebi, não, mas não tem um ponto de interrogação aqui. Então ele está fazendo o quê? Ele está afirmando. Ele diz, olha, vocês já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filho. Vocês já esqueceram. E por que ele está dizendo que eles já esqueceram? Porque ele está citando aqui, note que no versículo 5 e 6, ele faz uma citação do Antigo Testamento. E eles são judeus. Como judeus, eles têm obrigação de conhecer o Antigo Testamento. E ele está dizendo, vocês já esqueceram. Vocês já esqueceram que ele fala com vocês como filhos. Vocês são filhos. E ele já havia dito isso. Lá no capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 13, ele fala que Deus trata conosco como filhos. E aqui ele está dizendo, vocês já esqueceram que ele trata com vocês como se fossem filhos. E ele está citando Provérbios. E eu vou pedir que você abra lá. Provérbios capítulo 3. Abra lá comigo, por favor. Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 11 e 12. Olha o que ele diz no versículo 1. Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Versículo 11 e 12. Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Ele está citando esse
versículo capítulo 13 de Provérbios. Versículo 24. Olha o que ele está dizendo. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama, o castiga no tempo certo. Quem poupa o filho da vara, o odeia. Por que ele está dizendo isso? Porque, volte para Hebreus. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem? E pune a todo que recebe como? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: olha, a disciplina do Senhor para nós é a prova do quanto Ele nos ama. Porque se Deus nos odiasse, Ele não nos disciplinava. Ele deixaria a gente erradamente. Porque se nós permanecermos errados, para onde a gente vai? Para onde iremos, irmãos? Para o inferno. Mas Deus nos ama. E é por isso que Ele nos disciplina. Para que não continuemos errados. E não tenhamos um fim eterno na condenação. Então o argumento aqui do autor de Hebreus é esse: a disciplina é porque Deus nos ama. Só que vocês estão esquecendo disso, ele está dizendo aqui para aqueles irmãos. Vocês já esqueceram que Deus disciplina quem ama. E vocês ainda não chegaram no ponto ainda de serem disciplinados ou de receberem ou de resistirem ao pecado derramando sangue. Ainda não chegou nisso. Mas pode chegar. Resista. Versículo 7. E o versículo 7 é muito interessante, preste atenção. É visando a disciplina que perseverais. Olha aqui. É visando a disciplina que perseverais. Olha aqui. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês perseveram para serem disciplinados. Não é estranho? Vocês estão perseverando para receber disciplina. É visando a disciplina que perseverais. Deixa eu dizer uma coisa. Porque parece estranho, né? Porque vai parecer o seguinte: olha, quer dizer que se eu ficar perseverando aqui na fé, Deus ainda vai me disciplinar. É para receber disciplina que eu persevero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. As duas palavras, discípulo e disciplina, têm a mesma raiz. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz. E o que significa discípulo? O que significa disciplina? Significa aprender. Preste atenção, que aqui eu estou respondendo a pergunta que eu fiz. Discípulo e disciplina têm a mesma raiz. E significa aprender e permanecer naquilo que aprendeu. Então, disciplina significa aprender e permanecer naquilo que aprendeu. Então, quando Deus nos disciplina, o que Ele está fazendo? O que é disciplina? Aprender. E o que mais? Permanecer em quê? No que aprender. Disciplina é aprender e permanecer no que aprendeu. Não é isso? Amém? Amém. Então, quando Deus nos disciplina, o que é que Ele está fazendo?
E o que mais? Ensinando e ensinando a permanecer no que ensinou. Não é? Sim ou não? Isso é disciplina. É você desviar daquilo que você aprendeu e você ser trago novamente para aquilo que você já havia sido ensinado. Em outras palavras, é porque você estava deixando de ser discípulo e alguém lhe trouxe de volta. E você permanece a ser discípulo. Entenderam? Isso é disciplina. Então toda disciplina, por isso que toda disciplina é visando a recuperação de algo que você havia esquecido. Lembra o que ele está falando aqui? Vocês esqueceram do que é ser discípulo. Em outras palavras, vocês esqueceram que Deus disciplina vocês como um pai disciplina um filho. Que Ele trata vocês como filhos. E como filhos que têm um pai, vocês vão receber disciplina. E que disciplina é ensinar e ensinar a permanecer naquilo que aprendeu. Amém? Isso é disciplina, irmãos. É claro que cada pessoa ou cada pecado que muitas vezes é feito ou cometido, nós precisamos tratar de uma maneira diferente. Cada pecado ou cada acontecimento, cada irmão quando comete um pecado, precisa ser analisado individualmente. Então, o que eu estou querendo dizer é, se o nosso irmão Ribamar comete um pecado e o Beto comete o mesmo pecado, eles vão ser avaliados individualmente e vão ser tratados individualmente. E talvez o Beto não receba o mesmo tratamento que o Ribamar e vice-versa, porque cada um tem que ser analisado individualmente. A gente já vai avaliar, é reincidente, é a primeira vez, por que isso aconteceu? E a recuperação do irmão é o nosso objetivo. Porque todo pecado, preste atenção, todo pecado que nós cometemos nos desvia de sermos discípulos de Jesus. Jesus pecou? Eu estou com medo de vocês. Jesus pecou? Não. Ser discípulo de Jesus significa que nós temos que fazer o quê? O quê? Não pecar. Só que nós pecamos, não é verdade? E quando nós pecamos, nós estamos nos desviando de sermos discípulos. E muitas vezes a gente não consegue voltar só. A gente precisa de alguém que nos coloque no trilho de novo, que nos coloque no rumo de ser discípulo de Jesus. Isso é disciplinar, trazer de volta o discípulo, a essência do discípulo, do que é ser discípulo. Entenderam, irmãos? Por isso que eu falei, porque preste atenção, vou usar novamente o Wagner como exemplo, porque eu falei naquela hora, vou colocar o exemplo. Colocar o Wagner 6 meses no banco sem cantar, vai formar ele de novo discípulo de Jesus? Não. É claro que se o Wagner tiver cometido um pecado muito grave, muito sério, um escândalo, a gente não vai deixar o Wagner louvar. Mas ele vai ser tratado. Porque a intenção é trazer o Wagner de volta a ser discípulo de Jesus. Eu preciso que os irmãos entendam isso. E é claro que, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu não estou aqui dizendo nenhum pecado. Por exemplo, o Wagner mentiu. Não, mentira não precisa tratar. É verdade? Não. Ou então fulano de tal adulterou. Esse que adulterou tem que ser disciplinado. Todo pecado
corrigido. Todo. Falar mal do irmão. No trabalho, se você, nós estávamos conversando isso lá fora. No trabalho, se você é aquela pessoa que marca no trabalho, tem que ser corrigido. Se você compra e não paga, tem que ser corrigido. Tudo isso faz parte do discípulo. Preste atenção. Olhe para cá, por favor. Você imagina Jesus comprando e não pagando, dando calote? Imaginou? O nome de Jesus no SPC. Não tem como, irmãos. Eu sei que há momentos da nossa vida que a gente passa dificuldade, isso pode até acontecer. Mas a gente tem que procurar ser discípulo. Quando Jesus foi procurado a respeito do pagar imposto, o que foi que ele falou? Foi que ele falou? Vai lá e paga. Não tem que pagar? Não é lei pagar? Paga. Amém? Então nós vamos tratar isso na igreja. A sensualidade, que é uma coisa que é um absurdo no meio da igreja, e principalmente no que diz respeito às mulheres. Irmãos, sensualidade, irmãs, sensualidade é pecado, está na Bíblia. Isso vai ser tratado. Eu não queria nem entrar nessas questões, eu estou aqui de uma maneira geral, dizendo que se o pecado nos tira da linha de ser discípulo de Jesus, nós iremos tentar trazer de volta. E se a pessoa não quiser ser traga de volta, o que vai acontecer? Exclusão, excomunhão, cortado do corpo de Jesus. Porque o corpo precisa ser puro. Só que, não, vou falar isso no final. A minha conclusão. Versículo 8. Ele termina o 7 dizendo: Deus nos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos, mas sois filhos ilegítimos. Em outras palavras, se nós não somos disciplinados, nós não somos o quê? Filhos. Nós só somos filhos se a disciplina estiver em nós. Se nós formos disciplinados ou discipulados. Caso contrário, não somos filhos. Percebam aqui como isso é sério. Se não somos disciplinados, se não há disciplina em nós, não somos filhos. Ele ainda vai dizer que somos filhos bastardos, ilegítimos. Você sabe o que significa um filho bastardo? Um filho ilegítimo? Sim ou não? Significa dizer um filho bastardo, um filho ilegítimo, que para nós seria aquele filho que não é reconhecido como filho. Ele está fora da herança. Se um pai morre e o filho pode até ser filho dele, mas se ele não é um filho legítimo, não é um filho reconhecido, ele não recebe nada. Nós temos uma herança, que é o quê? Mas se somos filhos ilegítimos, nós vamos receber dessa herança? Não. Então o que ele está dizendo é que se não há disciplina em nós somos filhos ilegítimos. Não há herança para nós. Versículo 9. Versículos 9 e 10. Alguém lê, por favor. Além disso, tínhamos nossos pais do mundo para nos disciplinar, e nós
respeitávamos. Logo não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e assim viveremos, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, como bem lhes parecia, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Amém. Se nossos pais sabiam que o filho tem que ser disciplinado, quanto mais Deus. Se nós que somos pais sabemos que um filho precisa ter disciplina, quanto mais Deus, que é o Pai de todos. Essa questão de dizer quanto mais o Pai dos Espíritos, é porque Ele é o Pai de todos os Espíritos. Você tem um Espírito, então Ele é seu Pai. Então, se os nossos pais terrenos, se nós que somos pais aqui na terra, sabemos que um filho tem que ter disciplina, quanto mais Deus. Se os nossos pais aqui na terra merecem respeito, quanto mais Deus. Se os nossos pais são dignos do nosso respeito, porque são nossos pais, o que dizer de Deus? A disciplina dele tem que ser respeitada. Se nós sabíamos e respeitávamos os nossos pais aqui na terra, por que a gente não respeita o Pai dos Espíritos? Por que a gente não aceita a disciplina do nosso Deus? Se a disciplina dos nossos pais aqui foi por um tempo, a disciplina de Deus é para que nós sejamos participantes da sua santidade. E a santidade de Deus é eterna. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A disciplina nem sempre parece boa. Na verdade, nunca ela parece boa. Eu queria que levantasse a mão aqui alguém que é disciplinado e diz: ah, que coisa boa é ser disciplinado. Primeiro, não é bom, porque nós temos o péssimo hábito de achar que estamos certos sempre, em tudo que fazemos. E nós não gostamos que um outro, que muitas vezes é errado como a gente, nos corrija. É por isso que quando alguém nos corrige, nós temos o péssimo hábito de dizer: quem é tu para me corrigir? Quem é tu para querer me disciplinar? Para querer achar que pode me corrigir? Quem é tu? A disciplina no momento não parece ser boa, só que ela produz um fruto de justiça, um fruto pacífico. Você já teve o privilégio de conversar com dois irmãos que estavam com atrito? Eu digo privilégio, mas eu estou sendo irônico, porque não é privilégio nenhum. Quem me dera nunca ter participado de uma situação dessa. Só que quando ambos aceitam a disciplina, isso produz um fruto de paz, um fruto de justiça. Porque eles estavam em atrito, e aí aquela disciplina de chamar os dois e dizer: olha, vocês estão errados, os dois. E quando eles reconhecem isso, produz um fruto pacífico de justiça. Então, muito embora a disciplina não pareça ser boa no momento, mas ela é pacífica, ela é justa. Principalmente quando reconhecemos que estamos errados. Versículos 12 e 13. Portanto,
firmai as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. A disciplina é para que não haja desvio, pelo contrário, para que sejamos curados. Esse é o objetivo da disciplina. Curados de quê? Curados dos nossos desvios, dos nossos pecados. Nós temos que ser disciplinados. E Deus, preste atenção que isso aqui é importante. Deus não vai descer do céu para nos disciplinar. Como é que Ele vai fazer isso? Vai mandar um anjo? Não? Como é que Ele faz? Como é que Ele faz? Através do irmão. Deus te disciplina através de um irmão. É assim que Deus nos disciplina. E precisamos ser humildes para reconhecer quando estamos errados. E todos nós erramos. Eu erro, você também. E precisamos ser humildes para reconhecer quando estamos nos desviando, quando as nossas mãos estão cansadas de levar essa cruz, quando os nossos joelhos estão vacilantes, estamos querendo cair, quando estamos mancos, andando pelo caminho, quase desviando. Temos que ser humildes para reconhecer e permitir que o irmão venha e nos cure pela palavra de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos de disciplina. Disciplina é endireitar os nossos caminhos para que a gente não se desvie dele. Disciplina é nos voltar a ser discípulos, nos fazer voltar a ser discípulos, quando nós estamos deixando de ser discípulos por causa dos nossos pecados. Isso é disciplina. Versículos 14 e 15. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe e muitos sejam contaminados por ela. Disciplina é viver em paz com os irmãos. Disciplina é viver em santidade. Ser discípulo é isso. Porque quando a gente deixa de viver em paz, quando a gente deixa de viver em santidade, a gente se abstém da graça de Deus. E quando a gente não vive em paz, brotam no nosso coração raiz de amargura. E essa raiz de amargura, ela contamina a todo o corpo. Por isso que precisamos buscar viver em paz e em santidade, para que não haja isso no nosso meio, para que a gente não viva desviado do caminho, para que a gente não deixe de ser discípulo. Nós precisamos da disciplina do Senhor. Para finalizar, versículo 16. Ninguém seja imoral ou profano como Esaú, porque que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Não troque o caminho eterno por uma satisfação pessoal momentânea. Quando a gente comete um pecado e se desvia do caminho, nós estamos trocando o caminho eterno por uma satisfação pessoal momentânea. Vocês me entenderam? Quando cometemos um pecado e deixamos de ser discípulos e nos desviamos
do discípulo, de ser discípulo, do que é ser discípulo. Nós estamos trocando o que é eterno por aquilo que é momentâneo e passageiro, que vai simplesmente satisfazer um desejo pessoal. Por isso que ele cita Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um momento. Ele estava com fome e comeu. Ele disse: olha, se tu me fizer um ensopado, eu troco o meu direito de primogenitura contigo. E aí o que o irmão dele fez? O Jacó, o enganador. Ele fez o ensopado, Esaú comeu, e Jacó foi abençoado com o direito de primogenitura no lugar dele. Então ele trocou algo que era muito maior por um simples momento de satisfação pessoal. Ele estava com fome comendo. A gente não leu o versículo 17, mas olha aí o que é que diz o versículo 17. Porque saibas que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, Esaú foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que buscasse com lágrimas. Não troque o caminho eterno por um momento de satisfação pessoal, porque pode ser sem volta. Amém? Amém. Busque sempre a disciplina do Senhor. Irmãos, como eu disse para vocês, disciplina é aprender e o que mais? Continuar naquilo que aprendeu. Então, em outras palavras, eu quero ser mais prático aqui. Então, se nós aprendemos a amar, disciplina é continuar amando. Se nós aprendemos a viver em comunidade, disciplina é continuar vivendo em comunidade. Se nós aprendemos que temos que ser santo, disciplina é continuar em santidade. Se nós aprendemos que temos que nos relacionar, ou seja, ter comunhão, disciplina é continuar tendo essa comunhão. E uma dessas maneiras de ter comunhão é estar no culto, participando juntos como corpo da ceia do Senhor. Se nós aprendemos que temos que perdoar, nós precisamos de disciplina para continuar perdoando. Amém? Amém? Então, irmãos, concluindo, eu já falei, mas repetirei. Nós iremos trabalhar disciplina aqui nessa congregação. E quando o irmão estiver se desviando, nós iremos trazê-lo de volta. Porque o objetivo não será expulsá-lo. Apesar de que pode acontecer de chegarmos nessa situação. Infelizmente. Mas o objetivo é restaurá-lo. Trazê-lo de volta para o caminho do discípulo. Esse vai ser o nosso objetivo. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque talvez seja você aquele que vai precisar de disciplina. Amém? Amém. Você vai ficar com raiva de mim? Eu espero que não. Estiver aqui não gostando. Mas esse vai ser o nosso objetivo. Discipliná-los. Discipulá-los. Para que você não saia, não se desvie do caminho do discípulo. E que todos nós possamos aprender a viver em santidade e em paz uns com os outros. Para que a gente tenha relacionamentos sadios. Para que não estejam aqui irmãos falando mal um do outro. Meu Deus, isso é ridículo. Aquela história de você, olha, nós somos um corpo. E Paulo vai falar isso lá em Coríntios.
Aí está o pé falando para a mão, eu não preciso de tu. Você já ouviu uma coisa dessa? A mão dizer para o olho, olha, eu não preciso de tu, olho. Ou a boca dizer para o nariz, eu não preciso de ti, nariz. Por isso essa metáfora do corpo, ela é tão essencial. Porque não há membro que não sirva, ou que seja dispensável. Não há. Quando nós vamos cortar qualquer membro do nosso corpo, por causa de doença, nós fazemos de tudo para recuperar esse membro. Só em último caso, ele é extirpado, ele é cortado. Então esse é o objetivo da disciplina. Recuperar. Trazer ele de volta à saúde. Para que ele sirva. Para que ele seja um membro útil. Amém? Amém. Isso é o nosso objetivo, irmãos. Mas preste atenção. Porque nós vamos colocar em prática a disciplina nessa renovação. Esse vai ser o nosso objetivo. E eu espero que todos nós, e eu me incluo nisso, sejamos humildes quando formos disciplinados. O Hélio não está aqui, mas eu converso muito com ele e eu digo, Hélio, quem me dera, que para mim seria maravilhoso, quando eu estiver errado, alguém chegar para mim e dizer, você está errado. Porque vai impedir que eu cometa o erro. Ou se eu estiver cometendo, eu não cometa mais. Eu peço que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Disciplinar é tirar você do erro e trazer você de volta a ser discípulo de Jesus. Para que todos nós juntos sejamos o corpo puro e saudável do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Fiquemos de pé.